Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de história. Mas antes da gente iniciar o nosso conteúdo novo, eu irei dar umas dicas de estudo para vocês. Vocês sempre procuram um lugar calmo, tenha sempre um estojo contendo lápis e borracha e tenha seu material, no caso, seu livro de história e seu caderno, ok? Hoje nós iremos ver sobre o populismo no Brasil. O populismo, a definição dele é bastante complexa, mas de uma forma geral, quando o termo é utilizado, ele se refere às práticas políticas exercidas por governos da América Latina ao longo do século XX. No caso do Brasil, o conceito clássico de populismo tem muita associação com o período de 1930 e 1964, considerando o auge do populismo no Brasil. Ainda assim, a definição de populismo arrastou-se para o século XXI e está muito relacionada a governos que possuem um grande apelo com as camadas mais pobres do local que governa. No Brasil, alguns dos presidentes que foram considerados símbolos do populismo foram Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. As características do populismo é a relação direta e não institucionalizada do líder com as massas. Nessas características, percebemos que o líder populista cria sua relação com as massas de maneira direta e baseada em seu carisma. Além disso, a construção dessa relação com o povo acontece sem existência de uma estrutura política que a valide. O nacionalismo econômico, regimes populistas geralmente assumem postura de viés nacionalista quando o assunto é economia. Discussão em defesa da união das massas, o discurso do líder populista sempre se volta para a conciliação das classes, uma vez que o discurso vai para a nação. Existem também líderes populistas que ressaltam um discurso em nome do povo, contra uma elite ou uma oligarquia tirana. Liderança política baseada no clientelismo, além do carisma e dos discursos que apelam em nome da nação ou do povo, o líder populista escora seu poder na rede de troca de favores, também conhecida como clientelismo. Frágil sistema partidário. O conceito clássico de populismo pressupõe a existência de um sistema partidário, ou em estágio embrionário, ou inexistente, ou desmontado pelo líder populista. Isso reforça a ideia de que o poder do líder populista não se escora no sistema político, mas sim no seu carisma. Teve o governo do Eurico Gaspar Dutra, que estendeu-se de 1946 a 51 e deu início ao período conhecido como Quarta República Brasileira. Esse período iniciou-se com a deposição de Getúlio Vargas e estendeu-se até 1964, quando ocorreu o golpe militar. O grande destaque dos anos do governo de Eurico Dutra foram o alinhamento de seu governo com os Estados Unidos durante a Guerra Fria e a consequente perseguição aos comunistas no Brasil. Teve o governo do Getúlio Vargas, em 31 de janeiro de 1951, ele assumiu pela segunda vez o governo da República. Dessa vez, Getúlio havia sido eleito por meio do voto direto, de acordo com a Carta Constitucional vigente, elaborada em 1946. Anteriormente a esse governo eleito, Vargas permaneceu no comando da nação entre 1930 e 1945, sem o respaldo de eleições diretas. Em 1930, participou das eleições para a presidência como candidato e perdeu o pleito para o opositor Júlio Prestes. Esse resultado das eleições foi questionado durante a Primeira República. Durante os anos de 1930 a 34, Getúlio Vargas dirigiu o governo provisório, com a elaboração da Constituição de 1934. Vargas foi eleito indiretamente presidente do país pela Assembleia Constituinte. Entre 1934 e 1937, Vargas chefiou o governo constitucional. Na Constituinte, as próximas eleições presidenciais ficaram previstas para o ano de 1938. Em 1937, os candidatos à presidência da República iniciaram as campanhas. Getúlio Vargas não havia se candidatado, pois pretendia permanecer no cargo por meio de um golpe. Desse modo, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas efetivou o golpe
do Estado Novo, regime que persistiu até a deposição do dirigente em 29 de outubro de 1945. O Estado Novo ele foi sucedido pela instauração de um regime liberal presidido pelo governo do Eurico Gaspar Dutra, que assumiu o governo em janeiro de 1946. Dutra cumpriu todo o tempo previsto para o mandato presidencial e em 1950 foram realizadas novas eleições presidenciais para o pleito de 1950. Candidataram-se Cristiano Machado pelo Partido Social Democrático, o PSD, o brigadeiro Eduardo Gomes pela União Democrática Nacional e Getúlio Vargas pela coligação entre o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e o Partido Social Progressista, PSP. Em outubro de 1950, Vargas foi eleito, com 48,7% dos votos. Alguns partidos tentaram impugnar sua eleição, afirmando que o vencedor deveria ter recebido a maioria absoluta dos votos, o que não era algo previsto na Constituição. Assim, tal manobra dos liberais não teve sucesso. Eleito, então, democraticamente, Vargas deveria agora seguir os preceitos constitucionais e contar com a Câmara dos Deputados e com o Senado. Os grandes jornais da época destacavam tal fato, relembrando a trajetória do recém-eleito presidente e de seu golpe de 1937. Assim, os ânimos em torno do novo período do país estavam exaltados e abriram-se novos focos de oposição a Vargas. Em 1953, Vargas decidiu dar algumas respostas às cada vez mais veementes críticas feitas a ele. Carlos Lacerda e a UDN foram responsáveis por veicular notícias e críticas ao governo e às suas propostas econômicas e políticas. Como resposta a essas críticas e como forma de se colocar diante da sociedade civil, Vargas nomeou João Goulart, conhecido como Jango, para titular a pasta do trabalho, ministro pertencente ao PDB. Simbolizava a reaproximação do presidente com as lideranças sindicais. A nomeação de Jango, no entanto, foi mal vista pelos opositores de Vargas, que afirmaram que, com ele, o Brasil iria se tornar uma república dominada por sindicalistas. Tal crítica teve ainda mais respaldo nos círculos antivarguistas, depois que Jango propôs um aumento de 100% no salário mínimo. Ele estava acuado e sofrendo uma investigação de corrupção. Vargas decidiu dar o aumento de 100% do salário mínimo e aumentou a contribuição dos empregados para a Previdência Social. Tais medidas serviram para aumentar ainda mais o descontentamento da oposição, formada nesse momento por militares e setores da sociedade civil. Os militares, inclusive, lançaram em fevereiro de 1954 um manifesto contra o aumento do salário mínimo. Em 5 de agosto de 1954, um acontecimento abalou toda a base de sustentação do governo Vargas, o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, na rua Torneleiro, em Copacabana. O jornalista sofreu apenas um ferimento leve, mas o major da aeronáutica, Rubens Vaz, foi morto. A polícia organizou a instauração de um inquérito para investigar o crime e esse episódio ficou conhecido como República de Galeão, pela amplitude de poderes concedida aos militares, organizado na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, para investigar o crime. Vargas, nesse clima de protestos e críticas, pediu afastamento por licença nesse período conturbado da investigação, mas o Exército Brasileiro não aceitou tal proposta e exigiu sua renúncia do cargo. Sua exigência não é aceita por Vargas, que, na manhã do dia 24 de agosto de 1954, suicidou-se, deixando uma carta-testamento, na qual justificava seu ato e ainda pintava com tons heróicos sua atuação como presidente. E ele deixou escrito: lutei contra a expoliação no Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias e as calúnias não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. E com certeza
Getúlio Vargas entrou para a nossa história brasileira, né? Ok? Então, gente, lembrando, né? A nossa aula foi só até aqui. E lembrando, se vocês quiserem rever a nossa aula, acesse o nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo. Não esqueça de fazer, gente, ler o capítulo, faça o resumo do capítulo, anote os tópicos principais que vocês acharam mais interessante, para assim vocês adquirirem mais conhecimento, abranger o conhecimento de vocês, né? E também vocês podem também fazer pesquisas, não use só o livro de vocês como ferramenta, né? Use outras fontes de pesquisas para vocês aumentar o conhecimento de vocês, ok? E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá todos os dias é postado as atividades de vocês, as atividades diárias, né? E eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e